Muito bem. O vídeo de hoje vai ser relacionado a uma pergunta que me fizeram ontem, um dia antes de eu gravar esse vídeo. Eu estava inaugurando o novo escritório da Hotmart em São Paulo. Vou deixar aqui umas imagens para vocês verem, algumas fotos de como ficou. E ontem foi o soft opening, né? Foi a primeira vez que a gente recebeu um grupo de clientes lá para esse momento de inauguração. E nesse evento de inauguração, vamos dizer assim, tivemos um Q&A, né, uma sessão ali de perguntas e respostas comigo, e essa pergunta chegou nesse Q&A. E era uma pergunta que eu achei bem interessante, né, uma pergunta que provavelmente é uma pergunta que muita gente está se fazendo de uma forma ou de outra nos tempos atuais, dado o contexto de grande velocidade de mudanças, né, que a gente tem passado. E a pergunta foi sobre aprendizado. Eu não vou lembrar exatamente como que a pergunta foi estruturada, mas basicamente a pessoa queria saber como que eu aprendo, né? Como que é o meu processo de aprendizado, né? De modo geral. E eu acho essa pergunta muito boa. Aprendizado é um tema que é importante para mim, é um tema que eu gosto por muitos motivos. Acho que começa em casa mesmo, porque eu vim de uma família de professores. Então, minha mãe é professora, meus tios professores, minha avó professora, enfim, muitos professores na minha família. Então, esse tema de ensino e aprendizado, de certa forma, foi um tema importante aí na minha vida, né, desde o início, né. Não à toa também é um dos temas, né, que eu decidi trazer para o meu livro, né, meu livro de fantasia, que é o Entre Ruínas e Reinos, que eu lancei mais ou menos no meio, um pouco depois do meio do ano passado. E um dos protagonistas, né, se não o grande protagonista do primeiro livro, é um aprendiz, né? Ele tem essa relação de mentor e mentorado, e eu acabo tocando esses temas aí. Particularmente considero aprendizado um poder muito especial que a gente pode desenvolver. Mais que isso, eu acho que saber aprender é um dos poucos superpoderes que nós, seres humanos, podemos desenvolver. Então, masterizar um pouco isso ou entender a forma como você aprende acaba sendo uma grande vantagem. É muito difícil você acreditar que somente com a estrutura formal de educação que você teve, começando lá na escola, depois passando por faculdade, eventualmente fazendo uma pós-graduação, é muito difícil acreditar que somente essa educação formal vai ser suficiente para você aprender tudo que você precisa para construir as coisas que são importantes para você na vida. Seja construir uma carreira, seja construir uma empresa, independente se a sua carreira vai ser uma carreira mais técnica, você vai se tornar um especialista, ou se você está fazendo uma carreira mais de liderança e vai se tornar eventualmente um grande executivo, ou executiva, qualquer coisa do tipo, ou se você vai criar um negócio, uma empresa, um negócio digital, enfim, tem muita coisa que você tem que aprender. Comigo não foi diferente, eu saí da faculdade formado em ciência da computação e hoje eu sou empresário, eu tive que aprender muita coisa, que vai desde marketing ou marketing digital, até liderança, até gestão, contratar, recrutar, cultura, enfim, muita coisa, comprar e vender empresas, muita coisa que eu jamais até sonhei que eu iria aprender um dia. Especialmente se você vai construir algo, você tem que ficar muito bom em aprender. Então achei essa pergunta pertinente e é o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Eu vou usar muito meu iPad aqui, então eu vou meio que fazer mais ou menos como eu fiz no último vídeo, que eu vou pensando e anotando aqui enquanto a gente desenvolve o raciocínio. Muita gente acha que para você aprender muita coisa você tem que ser algum tipo de gênio ou qualquer coisa do tipo, e definitivamente não. Boa parte das habilidades que você precisa para construir coisas importantes aí na sua vida, você definitivamente é capaz de aprender desde que você tenha um equipamento, de novo, um equipamento cognitivo minimamente saudável aí, né? E óbvio que eu reconheço que existem diversas condições que podem atrapalhar o aprendizado. Obviamente que se alguém tem um TDAH que não está tratado, não está por algum cuidado médico, isso pode interferir bastante no aprendizado, na capacidade de assimilação. Eventualmente, até uma criança pode ter bastante dificuldade de aprendizado por coisas até mais simples, né? Sei lá, ela tem um problema de vista. E aí na escola ela não enxerga o quadro, fica tudo borrado, ela não consegue absorver. As pessoas até podem achar que essa aqui é mais lentinha, mais burrinha e tal. Quando você vai ver, faltava um óculos para a criança, né? Então, óbvio que existem muitos fatores que podem afetar a sua capacidade de aprendizado. Mas, de modo geral, de novo, se você for minimamente
saudável desse ponto de vista, ou tiver alguma condição e tiver se cuidando, né, tendo cuidado médicos para isso também, você deveria ser capaz de entender e aplicar tudo, ou praticamente tudo que eu vou tratar aqui hoje, porque não tem nada, nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Eu espero contribuir bastante com vocês. Mesmo que você hoje se sinta alguém burro de alguma forma, fique tranquilo, porque até mesmo pessoas muito inteligentes cometem burrices e raramente uma pessoa que se considera burra é de fato burra, né? Na maioria das vezes a pessoa só não tem repertório suficiente para fazer um bom julgamento das decisões dela. Quando alguém faz uma burrice, normalmente o que aconteceu é que essa pessoa julgou mal a sua capacidade de fazer aquela coisa, ela achou que conseguiria e às vezes não consegue, ou ela julgou que a consequência daquela coisa que ela fez, eventualmente até conseguiu fazer, mas ela julgou que a consequência daquela coisa era uma e foi outra, e às vezes ela achou que seria uma consequência positiva e foi negativa, ou às vezes ela achou que seria uma consequência negativa e foi mais negativa ainda, ou às vezes ela teve um erro de julgamento no timing em que a consequência chegaria, às vezes chegou mais cedo, às vezes chegou mais tarde, e isso gerou uma série de outros efeitos, né? Então, normalmente, o que o pessoal chama de burrice é um erro de julgamento. E erros de julgamento a gente vai fazer o tempo todo. Claro que eu acho que cabe o diagnóstico de burro, vamos dizer assim, se você comete os mesmos erros de julgamento repetidas vezes no mesmo contexto. Aí realmente pode botar aí o chapeuzinho de burro, porque fica complicado defender. Mas de modo geral, você consegue melhorar suas decisões e minimizar os seus erros de julgamento com repertório, com experiência, com vivência, com conhecimento. Uma vez que você consiga aprender como aprender, e isso facilitar a sua aquisição de repertório, pode ter certeza que isso vai te deixar mais inteligente, né? Você vai cometer menos erros, menos burrices e, portanto, será mais inteligente, né, desse ponto de vista. Então vamos começar, pessoal. De novo, eu acho que do ponto de vista vou passar para cá de uma vez, mas eu acho que do ponto de vista biológico, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar separando aqui em biologia, talvez algo que não sei se dá para chamar de técnica, não. Vou deixar técnica, vai. E filosofia. Filosofia de aprendizado. Que aqui acho que eu vou passar provavelmente mais rápido aqui. Aqui é muito rápido esses dois e quero gastar mais tempo aqui na filosofia, tá? Então, de novo, a gente já falou que eu reconheço sim que existem casos onde a pessoa pode ter mais ou menos dificuldade de aprender, mas tem algumas coisas do ponto de vista de biologia que, para além das limitações, e vão haver outras limitações também, né? Você pode ter limitações aqui biológicas mesmo, que são insuperáveis, né? E eu nem tô falando de condições de te deixar desfuncional em alguma coisa. Eu tô falando aqui de condições que são inalcançáveis para alguns de nós. Eu nem se eu quisesse, eu jogaria basquete como o Michael Jordan. Meio que não tem jeito, né? Primeiro que eu já sou baixo, né? Mas segundo, eu acho que mesmo que eu treinasse muito, não seria capaz de fazer aquilo ali. Eu não seria capaz de jogar futebol como o Ronaldo Fenômeno. É muito diferenciado. Então, o que ele conseguia fazer ali, quando você vê os outros jogadores de futebol falando dele, é uma coisa muito fora do padrão. Então, de fato, existe isso. Existem pessoas que têm uma composição genética ou algum tipo de. As pessoas não gostam muito de falar esse tipo de dom, mas sim, algumas pessoas têm algum tipo de diferencial irreplicável, vamos dizer assim, né? Que não importa quanto você treine, você não vai chegar. Porque aquela composição ali de fatores colocou a pessoa numa posição meio única, né, em termos de habilidade. Então, óbvio que existe isso aqui. Ao mesmo tempo, do ponto de vista biológico, tem várias coisas que você pode utilizar a seu favor também, independente de quem você seja. Talvez você não vai masterizar algo no nível de um desses grandes fenômenos aqui, né, por assim dizer, mas você pode sim melhorar o seu aprendizado de modo geral e chegar num nível mais alto do que eventualmente você conseguiria sem trabalhar algumas dessas coisas, né? Então, a gente sabe que é muito bem documentado, por exemplo, que é muito mais difícil você aprender algo e concentrar se você tiver com privação de sono. Então, quanto melhor você dormir, isso vai definitivamente te ajudar a aprender as coisas melhor e mais rápido. Mesma coisa para os outros quesitos aqui biológicos, né? Assim, exercício físico, hidratação, nutrição, né? Principalmente, né? Cara, nutrição faz muita diferença mesmo, né? Boa parte
do motivo de vários países subdesenvolvidos ter o QI muito abaixo dos demais tem a ver com o fator de nutrição. Tem outros fatores também, que não vou entrar aqui, mas tem a ver com nutrição. Dentro de nutrição, dá para você também ir um pouco mais longe, né? Se você tiver a oportunidade, por exemplo, de suplementar, procurar um médico, uma nutróloga, um nutrólogo para te ajudar com suplementação, pergunte, né, que tipo de benefício um ômega 3 da vida aí, uma creatina, uma teanina, coisas enfim, coisas que podem te ajudar aí a ter um aprendizado melhor também. Então, do ponto de vista biológico, eu acho que é só tirar isso aqui da frente. Existem sim limitações, níveis que dá para chegar, mas de modo geral todo mundo consegue chegar a aprender praticamente tudo. Tem algumas coisinhas que você pode fazer aqui para facilitar, para ajudar o seu corpo a aprender melhor. Aí técnica, vou puxar uma perninha aqui. De novo, não sei se dá para falar que é técnica, porque são coisas meio básicas também, quase que de senso comum, mas vamos botar aqui. Acho que aqui no senso comum, se você estiver no momento de estudo, e eu não quero aqui, vou botar bem claro que é estudo, mas assim, eu não quero aqui limitar aprendizado a estudo. Estudo é parte do que é o aprendizado, né? Vamos dizer, mas é importante também. Então, aqui no estudo tem coisas que vão te ajudar também, né? Sei lá, você, por exemplo, se proteger de distrações, né? Enquanto você estuda, cara, é super básico, mas óbvio, desliga seu celular, enfim, tenta ir para um ambiente silencioso, enfim, e por aí vai. Aí você pode fazer coisas simples, como por exemplo, enquanto você está lendo um livro, né? Se você estiver estudando com um livro, grifar e sumarizar. Então você faz isso aqui com as principais ideias, com as coisas que te chamam a atenção, é como se você estivesse comentando com alguém aquilo que você leu. Isso vai te ajudar a absorver. Eu faço isso principalmente com livros de não ficção, né? Livros mais técnicos um pouco, mas também faço eventualmente com romance, com literatura. Não de sumarizar até que não, mas de grifar eu grifo bastante. Eu até tenho um que eu recebi de volta, eu acho que ele está aqui. Eu recebi de volta essa semana de um amigo que eu tinha emprestado. Esse livro aqui é meu, eu tinha emprestado para ele. E ele é um livro de literatura e... deixa eu... aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Então eu grifo também, enfim, tá vendo? No meu caso não tem nenhuma diferença aqui de cores nem nada não, eu grifo com a caneta que estiver mais perto e ok. Tá de amarelo, tá de rosa, meio que significa a mesma coisa. E eu gosto de ir também, depois que eu termino o livro, eu vou folheando e vou pegando essas partes grifadas e faço aqui um resumo, né? Vou passando para cá, para depois eu consultar, enfim. Então essas coisas ajudam, tá? Não é o grande pulo do gato, nem nada do tipo, pelo menos no meu modelo de aprendizado não é, mas são coisinhas que eu vou ali melhorando 1%, 2%, 3% a minha capacidade de aprender e quando soma tudo acaba que você tem um resultado melhor, né? Aí, por exemplo, ler em voz alta pode ser útil. Em que sentido? Em que casos, né? Quando que eu faço isso aqui? Eu faço isso aqui normalmente? Não, tá? Eu faço isso aqui basicamente em duas ocasiões. Uma quando eu estou escrevendo e eu termino de escrever e é um texto que eu quero mais qualidade nele. Então, por exemplo, quando eu estava escrevendo meu livro, é super comum eu terminar um capítulo e eu ler em voz alta para tentar me ouvir ali e ver como que está soando aquilo, né? No dia a dia, não necessariamente, e quando eu estou simplesmente lendo, também não necessariamente, tá? Mas quando eu estou escrevendo, e dependendo do estilo de escrita que eu estou fazendo, aí eu gosto de ler em voz alta para ver como que está soando aquilo. Se eu fosse fazer uma copy muito importante, provavelmente eu leria em voz alta. Para escrever livro, eu leio em voz alta. E o caso que eu uso muito aqui, então essa seja uma dica para você, o importante aqui é você se ouvir, tá? Então, quando eu vou fazer alguma palestra, alguma apresentação mais importante, né? E que eu preciso me preparar mais, por exemplo, a apresentação do Fire, eu sempre faço isso. Recentemente, vou até botar aqui, ó, Fire. Eu sempre faço isso, porque raramente eu tenho o tempo que eu gostaria de ter para me preparar para isso. Recentemente eu fiz uma no Fire Sessions, porque essa aqui foi
eu fiz, ó, tô escrevendo e não tá aparecendo aqui, né, gente? Mas tudo bem. Recentemente eu fiz um no Fire Sessions, é um evento que a gente faz na América Latina, né? O último foi no México, por exemplo. Então aqui eu fiz uma palestra em espanhol, que é uma língua que eu não tenho o mesmo domínio igual eu tenho de português, igual eu tenho de inglês e tal. Então, o que eu costumo fazer nesse tipo de apresentação aqui para me preparar melhor, né? Eu pego, quando eu termino a apresentação, eu vou sentar, eu vou passar a apresentação apresentando ela em voz alta e eu vou me gravar fazendo isso, vou gravar minha voz fazendo isso, né? Então, porque raramente eu tenho oportunidade de fazer essa passagem várias vezes, é sempre bastante corrido. Especialmente aqui, onde eu tenho uma dificuldade maior com o idioma, e eu tinha 48 horas para me preparar, o que eu fiz aqui foi, de fato, escrever várias partes da apresentação que eu tinha mais dificuldade de memorizar ou de falar em espanhol. E aí eu apresentei e gravei e fiquei ouvindo. Todo o tempo livre eu estava me ouvindo falando aquela apresentação. E isso me ajudou eu apresentar com o meu espanhol, que não é lá essas coisas todas, mas me ajudou pelo menos a ser bem compreendido. As pessoas gostaram, entenderam a palestra, alguns elogiaram, acho que mais para dar um incentivo do que para, pô, seu espanhol é muito bom. É, eu sei que não é. Mas, como forma de incentivo, eles foram muito receptivos, né? O pessoal do México lá, agradeço. Se tiver alguém do México aí me assistindo, pô, muito obrigado. Se você estava no Fire Sessions por me aguentar, mas agora está aqui o segredo. Tive 48 horas para me preparar e eu fiquei a maior parte do tempo me ouvindo, para me familiarizar ali com tudo. Então, ler em voz alta e eventualmente se ouvir, né? Eu até vou colocar aqui, ó, se ouvir. No caso de palestra, né, gente? Não vai ficar estudando se ouvindo, né? Pode ser algo aqui que te ajude a aprender aí, seja uma palestra ou qualquer outra coisa dessa natureza, né? E aqui, por último, esse aqui sim eu acho que é bem grande, acho que esse faz muita diferença, que é ensinar para alguém. Aqui, cara, se você conseguir, durante o seu processo de aprendizado, estruturar de uma forma que você ensine depois para alguém, isso vai te ajudar muito. Porque quando você vai ensinar para alguém, o seu cérebro ele vai ter que tentar resgatar tudo que você absorveu, organizar isso em caixinhas e estruturar para você apresentar. E esse processo ele chama Active Recall. Em português eu não sei qual que é a melhor tradução, não. Talvez recordação ativa mesmo. Recordação ativa. Se não for isso, é isso aqui, tá? Active Recall. Então, quando você entra nesse modo aqui, ele vai te ajudar a sedimentar o seu aprendizado, assim como o sono, de certa forma, te ajuda, né, a sedimentar, a consolidar tudo que você absorveu durante o dia. O Active Recall também vai te ajudar de uma outra forma, claro, outro mecanismo, vai te ajudar a consolidar tudo que você aprendeu ali durante aquelas sessões, né, de estudo. Então tá, então dito isso, saímos aqui de novo da técnica, vamos passar logo para a filosofia. O que é a minha filosofia de aprendizado, né? Se é que dá para chamar dessa forma. Eu acho que primeiro, talvez faça sentido eu desconstruir aqui o que eu considero aprendizado, que eu acho que vai facilitar depois eu explicar o que são os pilares ali do meu modelo de aprendizado, né? E para mim, a gente tem que quebrar aprendizado em basicamente descoberta, masterização e aprendizado mesmo, né? Vamos colocar assim. Descoberta é quando você tem aquele momento onde você finalmente entende que existe algo que você não sabe, né? Porque para você aprender alguma coisa, você tem que descobrir que aquela coisa existe. Muita gente a gente não sabe. Eu sempre falo que uma das coisas que eu mais gosto em eventos é porque eu descubro muitas coisas. Você só consegue aprender depois que você já descobriu que aquilo existe. Se você não sabe que aquilo existe, talvez você nem esteja procurando. Quando você chega num evento, por exemplo, e senta ali para assistir, e vai entrando palestrante atrás de palestrante, e eles vão falando, aquilo te traz coisas que estavam fora do seu radar. Então aqui, para você ter esses momentos de descoberta, eu acho que tem alguns caminhos aqui, né? Um é serendipidade mesmo, que é basicamente é uma certa aleatoriedade aqui, né? Você não controla, é algo que é o acaso, né? Por acaso você acaba trombando com aquilo e você, cara, isso existe, isso é interessante, eu deveria me aprofundar mais. Vou botar aqui acaso. Isso, e esse tipo de coisa acontece mesmo, né? Depois você pode descobrir alguma coisa por indicação mesmo, né?
Ou seja, dentro do seu círculo de pessoas já conhecidas, não é acaso nem nada, são pessoas que já convivem, você já tem acesso, aquilo já funciona, alguém te indica, olha, você deveria olhar isso e, sei lá, te dá uma referência ali. Então, você pode descobrir assim, e depois eu acho que vem o caso, por exemplo, que eu citei mais cedo, de, sei lá, você está num evento, que é onde você decide se expor, né, intencionalmente a essa oportunidade de descoberta. Evento me parece que é um ótimo exemplo disso, mas é claro, você pode estar rolando seu feed do YouTube e ter um momento de descoberta. Alguma coisa chama atenção, você não sabia que aquilo existe, e agora você descobre aquilo ali, né? Então acho que você está se expondo também. Talvez no caso do YouTube seja mais serendipidade, mas evento de fato é uma exposição intencional, né? Quando você entra num grupo de empreendedores, por exemplo, ou num grupo de mães, se você é mãe e está ali para trocar ideia, você está se expondo intencionalmente para descobrir coisas, né? Você entra num grupo de amantes de carro, ali você vai descobrir coisas porque você se expôs aquilo ali intencionalmente e você sabe que ali tem muita troca entre as pessoas do grupo. Então, enfim, acho que descoberta é algo importante, nós vamos falar disso aqui depois. Aprendizado e masterização, nós temos que entender que são coisas diferentes, né? O aprendizado, quais são as bases do aprendizado? Para simplificar bastante, eu acho que tem duas, né? Duas bases principais, né? Ou você aprende por conta própria, que basicamente são suas experiências, né? Ou você aprende com alguém, né? Sei lá, pessoas, vamos colocar aqui. Ou você aprende através da sua própria experiência, ou você aprende com pessoas. Se for através da sua própria experiência, você está aqui praticando algo, né? Você está aqui num processo de tentativa e erro. Tá lá, você está exposto a um processo de tentativa e erro, que é super importante para o aprendizado, na minha opinião, né? Na minha filosofia, isso aqui vai entrar de forma importante, né? E aqui, pessoas, você vai ter aí realmente mentores, né? Que podem te ajudar. Então vamos parar por aqui, ó. Pessoas e experiências aqui dentro de aprendizado, serendipidade, indicação e exposição dentro de descoberta. E masterização, como que você masteriza alguma coisa? Acho que são dois caminhos também só, que é prática frequente e desafio, né? Desafio incremental, vamos dizer assim. Vai aumentando conforme você vai se tornando melhor. É claro, para acelerar, pessoas também podem te ajudar aqui, seriam os mentores, né? É a melhor forma de acelerar mesmo o aprendizado. Então, teríamos aqui mentores, prática frequente e desafio incremental. Muito bem. Temos aqui os três grandes elementos que compõem o aprendizado dessa forma aqui. Então, quando a gente começa a olhar para cá, aqui tem algumas coisas que eu consigo já tirar como parte dos elementos que me ajudam a aprender no dia a dia. Então, tem a parte dos mentores, tem a parte dos colegas, né, barra networking, tem a parte da prática, do tentativa e erro, tem a parte da exposição e por aí vai. Então, eu vou trazer isso para cá. E aí, para mim, o ponto principal do meu mecanismo de aprendizado, que eu mais uso, tem a ver com a prática. E eu transformo essa prática numa prática muito deliberada em cima de um projeto. Então, esse aqui talvez seja, colocar um projeto pessoal aqui. Não estou falando de um projeto que está tá na empresa, está no trabalho e eu já vou ter que fazer de qualquer forma. Estou falando aqui de aprender uma outra habilidade que eu quero aprender e que eventualmente eu já não estou praticando no dia a dia, porque o que eu faço no dia a dia não me dá tanta oportunidade assim de me dedicar a essa outra habilidade. Pensa que eu, como CEO, não necessariamente essa função de CEO me ajuda tanto assim a escrever um livro de fantasia. Então eu tenho que praticar isso através de uma outra forma. Eu, como CEO, não necessariamente isso me ajuda a construir um canal no YouTube. Então eu tenho que praticar isso de uma outra forma que obviamente vai me levar para outros aprendizados, seja de comunicação, seja, enfim. Eu acho até que depois eu gostaria de fazer um vídeo só falando de por que eu criei um canal no YouTube. Mas tudo bem. Então, projeto pessoal talvez seja a principal parte do vídeo de hoje, tá? E o principal pilar do meu método de aprendizado. E depois você tem mentores, que
é super importante. Dá para a gente puxar aqui também tecnologia, que hoje em dia, obviamente, faz parte. E, por último, tem um outro quesito aqui que é ambiente, que pode favorecer muito ou atrapalhar o seu aprendizado. Então, mais ou menos isso aqui, né? E nós vamos começar, então, a desenvolver um pouco aqui o raciocínio, explicando como que eu encaro cada uma dessas coisas. E vou começar pelos mentores, então vou puxar uma seta bem para cá e a gente vai fazendo aqui. Os mentores, para mim, podem ter algumas distinções bem importantes, para falar a verdade, né? Então eu acho, eu consigo até criar um pódio aqui do que seria talvez o mentor ideal, que está aqui no número 1 do pódio. Esse aqui é o 2 e o 3. E o ideal para mim, o mentor ideal para mim é aquele que ele faz o que ele ensina. Eu já falei disso várias vezes, há muitos anos eu falo isso no meu stories lá no meu Instagram, quando me perguntam algo dessa natureza, e eu continuo com essa mesma opinião. Todas as vezes que eu consegui acelerar muito o meu aprendizado sobre determinado tema, eu tive acesso a algum mentor que estava fazendo aquilo ali junto, né? O segundo melhor é aquele que fez aquilo que ele ensina. E todos os outros mentores vêm depois aqui, né? Se eu tenho um mentor que é alguém que pode me ensinar, mas ele leu um monte de livros, leu 30 livros, mas ele nunca fez aquela coisa, ou ele é um baita de um consultor, né? Ele já ajudou várias empresas ali pesquisando e dando orientações e fazendo projetos para aquelas empresas, mas ele nunca executou aquela coisa, ele nunca implementou aquela coisa. Ele não necessariamente é o melhor mentor se o que eu estou querendo fazer é implementar alguma coisa, né? E acho que tem até outras questões relacionadas a isso. Não estou desmerecendo, obviamente, quem faz consultoria, inclusive contratei vários consultores excelentes, que trabalham com a gente lá. Mas, de fato, a pessoa que tem experiência no campo de batalha, e mais que isso, a pessoa que está no campo de batalha, no momento que você está tentando aprender algo, essa para mim é a que eu valorizo mais, assim, né? Que se eu tiver a oportunidade, eu prefiro essa para aprender. Claro que, dependendo da habilidade que você está tentando aprender, vamos dizer que seja uma habilidade que ela muda muito pouco ao longo dos anos, das décadas, né? Seja uma coisa mais perene. Aí realmente, eventualmente você pode até ter um trade-off aqui. Eventualmente você pode ter até um professor que ele tem muito mais experiência, não faz mais aquela atividade, mas tem muito mais experiência e obviamente isso pode, dependendo da habilidade, ele pode superar aquele que faz o que está fazendo, mas tem menos experiência, né? Eu adoraria aprender muita coisa com um monte de gente que já morreu, independente de não estarem fazendo agora essas atividades, mas não é possível e a maioria das habilidades que mudam muito, esse cara tem um valor muito mais especial. Então acho que esse é o primeiro critério do ponto de vista de mentores. Um segundo critério aqui, uma outra dimensão da gente falar, é o nível de conexão com o mentor. O que eu percebo é que quanto mais conexão eu tiver com esse mentor, mais isso me facilita o aprendizado. E acho que tem duas dimensões importantes aqui também. Uma é a conexão do ponto de vista de identificação com esse professor, com esse mentor. Se eu me identificar com essa pessoa, eu vou conseguir aprender melhor e até mais, eventualmente até mais rápido, né? O que significa identificação? A similaridade, né? Às vezes, o quanto eu sou parecido com essa pessoa, isso gera uma identificação, né? Às vezes, os desafios que ela passou na vida, né? A visão de mundo, o carisma, às vezes a didática, a personalidade, com certeza. Tem muito a ver com o carisma aqui, mas enfim. A personalidade dela, enfim. E tem uma série de momento de vida, às vezes, também, né? O histórico profissional, por exemplo. Aliás, além do histórico profissional, que pode identificar muito é a posição atual dela. Se essa pessoa estiver numa posição que eu almejo, o que eu aspiro, no sentido que, nossa, eu gostaria de ser mais parecido com essa pessoa, isso é uma forma forte de identificação também, né? Que vai cair aqui em similaridade. A similaridade é atualmente, né? Mas se essa pessoa for uma projeção do que você gostaria de ser, vamos colocar dessa forma, acho que fica melhor, isso vai criar também mais identificação. Então, beleza. Então, identificação é uma questão importante. A outra coisa aqui é o nível de acesso.
Então, dentro de nível de conexão, você tem essa dimensão de identificação e você tem essa dimensão de acesso. Então, toda vez que eu conseguir acessar melhor o mentor, isso obviamente gera ganhos de aprendizado. E tem alguns níveis aqui. Acho que eu não vou fazer assim, não, vou fazer diferente essa régua aqui. Acho que vai ficar mais fácil de entender. Tem alguns níveis aqui que a gente pode trabalhar, né? Acho que vai ficar claro aqui do jeito que eu estou pensando. Por exemplo, o nível de acesso mais distante de todos, o menor nível de acesso, é se você acessar o seu mentor através de um livro, por exemplo. Ah, então livro é ruim, JP? Aprender por livros é ruim? Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou um cara que aprendeu muito com livros, né? Aliás, eu acho livro uma coisa absurda, né? Porque você pega 15, 20 anos de alguém e coloca num produto ali, empacota 15, 20 anos de alguém em um produto de R$ 50. Eu acho um roubo, sinceramente, né? Uma coisa tão valiosa assim custar R$ 50. Agora, por que é o nível mais distante? Bom, primeiro que boa parte, e isso se torna cada vez mais comum, especialmente no Brasil, boa parte das pessoas tem mais dificuldade de ler, de consumir esse tipo de mídia e transformar isso em aprendizado real. A gente vive num país que tem 30% da população analfabeto funcional. A pessoa lê um parágrafo e não consegue entender o que ela acabou de ler. Então, super comum a pessoa começar, que está começando a ler, né? Que são poucos, infelizmente, deveria ter muito mais gente lendo, mas pega um livro desse aqui, quem está começando, começa a ler e chega no final da página e esqueceu o que acabou de ler. Por quê? Não tem essa musculatura formada, né, para a leitura. E eu acho que isso aqui, muita gente perde a oportunidade de consumir uma forma de aprendizado extremamente poderosa, né, que você tem, de novo, você tem muito estruturado ali um conhecimento, uma vivência de alguém por um preço muito barato, extremamente democrático do ponto de vista monetário, mas por outro lado, uma dificuldade muito maior de transformar isso aqui em aprendizado real, porque muita gente não consegue ler, não tem o hábito de leitura, ou é analfabeto funcional mesmo, né, no nosso país aqui. É uma comunicação mais de via única. Você não tem aqui uma interação. Pelo menos atualmente as pessoas ainda exploram muito poucas alternativas para tornar o livro um objeto um pouco mais dinâmico. Eu penso que existem algumas coisas que dá para fazer sim. Vou começar a experimentar, inclusive, com o meu livro, mas por enquanto, enfim, os livros são todos muito via única, né? E aí aqui eu vou até aproveitar e eventualmente dou uma dica para quem gostaria de ler mais ou quer começar a ler mais. Estabelece uma meta de ler 20 minutos por dia. Ao invés de estabelecer uma meta de eu vou ler 10 livros no ano, ou vou ler esse livro até o dia tal, né? Essas coisas, especialmente para quem está começando, vai ser um problema. Eu realmente acho que o ideal aqui é você tentar criar hábito e ler 20 minutos por dia. Se você ler uma página nesses 20 minutos, ok, daqui a pouco você melhora. Leu 5 páginas, melhor ainda. Leu 10 páginas, melhor ainda. E ao longo do tempo você vai exercitando essa musculatura, né, de leitura. Isso aqui é como se fosse uma academia. Só que em vez de treinar o seu músculo do bíceps, você está treinando o seu cérebro aqui para ele poder concentrar melhor, que é uma das coisas que mais vai te ajudar no aprendizado, né? Então, de certa forma, ler é uma academia para o seu cérebro que vai te ajudar, inclusive, nos outros formatos de aprendizado. Porque se você treina o seu foco e a sua concentração, isso te ajuda na sua vida de múltiplas formas diferentes. E o livro é um excelente instrumento para você treinar a concentração. Então, tudo bem, livro, acho que é o primeiro. Então, o segundo aqui, um pouco mais de acesso, eu colocaria... Vou botar o curso online de uma vez. Curso online. Por quê? Cara, por vários motivos. Assim, o fato de ser vídeo, ele já te dá mais identificação e mais acesso também. Porque você tem uma experiência mais próxima dele. Você tem a imagem do seu mentor, você tem a voz do seu mentor, você tem o jeito dele, né? Você consegue perceber melhor a personalidade dele. Tudo isso aproxima mais e cria mais identificação, mas mais que isso, né? Do ponto de vista de conexão mesmo, de acesso, você tem mais possibilidades aqui. É muito comum você ter cursos que têm comunidade, então você vai ter uma dinâmica maior ali com outros alunos, né, com outras pessoas que estão estudando aquele tema. Da mesma forma, você tem comentários, né? Então você pode eventualmente deixar um comentário
e começar a ter uma via de mão dupla, dependendo. Você pode ter, que é super comum também em cursos online, aulas ao vivo. Então as pessoas vão ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, tem uma sessão de perguntas e respostas ou uma sessão de implementação, qualquer coisa do tipo. E falando em implementação, aqui de fato você já começa a sair mais. Aliás, aqui também, né? Quanto mais para cá, ó, nessa seta, aqui você tem menos implementação, ou seja, é um foco maior em transmissão do conhecimento. E aqui você tem mais implementação, você tem a possibilidade maior de ter aquele mentor te ajudando a implementar algo de fato, né? Então, quando você vem para cá, você já tem um pouco mais de implementação, porque é mais fácil demonstrar essas coisas, inclusive no vídeo. E claro, né, pessoal, aqui a gente começa a aproveitar o que tem de tecnologia, né? Então você puxa aqui assim, ó, você pode ter agora inteligência artificial auxiliando no aprendizado, certo? Como? Por exemplo, através de tutores de IA. O que é um tutor de IA? É um tutor que ele é treinado em todo aquele conhecimento que está disponível no curso online, por exemplo, e ele fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que o aluno possa tirar dúvidas, possa aprender, possa fazer perguntas e ter suas respostas ali, né? Inclusive, a própria Hotmart tem a ferramenta de tutor, que você com um clique liga lá na sua área de membros, lá no seu clube, e ele aprende aquilo ali tudo e fica disponível para os seus clientes, né, para ajudar ali no processo de aprendizado. Não somente é algo legal, mas que dá muito resultado, tanto para o cliente quanto para quem vende esses produtos, né? Então o que a gente observa é quase que o dobro de retenção desses alunos que estão acessando cursos online que tem uma inteligência artificial auxiliando no aprendizado. E tem tecnologia lá simples para ajudar vocês com isso, né? Então vamos voltar para cá. Seguindo aqui nessa régua de acesso, você tem as mentorias. Aqui você já tem um acesso bem maior, especialmente se for individual, né? Muito mais proximidade. Consequentemente, as mentorias costumam ser muito mais focadas em implementação. Ou seja, muito mais focada em não só em te ensinar, mas também fazer com você, né? Obviamente que aqui, quanto mais para cá, nessa régua, mais custoso isso se torna também, até você chegar talvez aqui no último nível, que é o nível mais poderoso de todos do ponto de vista de acesso que você pode ter, que é você trabalhar junto com a pessoa. Se você conseguir trabalhar junto com o seu mentor, este é o maior grau de acesso que você pode ter. E esse aqui é o lugar de onde vem a maior parte do seu aprendizado. Seja você um CEO, seja você um funcionário, seja você um líder, seja você um estagiário, seja o que for. É daqui, ó. As pessoas que você trabalha serão as suas maiores mentoras. As pessoas que você trabalha serão as suas maiores mentoras. E eu aprendi muito com os meus investidores que eu trabalhei junto. Eu aprendi muito e aprendo muito com a minha equipe, com os outros executivos. Aprendo muito com gente muito técnica que a gente tem na Hotmart, por exemplo. Então, as pessoas com quem você trabalha serão suas maiores mentoras. E quanto melhor você conseguir escolher quem vai estar à sua volta no seu trabalho, mais você vai aprender. É claro que nem sempre o seu trabalho te dá a oportunidade de aprender tudo o que você quer. E aí entra todo o resto aqui que a gente está falando. Como eu já falei antes, eu não aprendi a escrever um romance no meu trabalho. Então eu busco mentores em outros lugares. Mas é fato, a maior parte do que você vai aprender para a sua profissão, você não vai aprender em livro, você não vai aprender em curso, você não vai aprender em mentoria. A maior parte do que você vai aprender na sua profissão, você vai aprender com quem você trabalha. Todas as outras coisas são complementos a isso. Complementos importantes, mas são complementos a isso. Escolher com quem você trabalha é o melhor hack de aprendizado que você pode ter, se é que existe algum. Pelo menos na minha vida foi assim. E é curioso, né? Porque no mundo de home office, onde tem muita gente trabalhando home office, essas pessoas perdem uma enorme oportunidade de trabalhar e conhecer muitos mentores. Enquanto tem muita gente pagando caríssimo, né, para fazer mentorias, fazer cursos, livros nem tanto, né, claro, mas enfim, para poder aprender, a pessoa às vezes tem alguém, um profissional super sênior, um profissional que tem muito a contribuir com ela, trabalha junto com ela, mas ela está em home office.
Não significa que não é possível aprender de home office, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não tô falando isso aqui. Mas que você deixa de aproveitar isso aqui é com certeza absoluta. Aqui até tem um dilema grande, né? Dos profissionais júnior, porque o júnior home office, soma isso aqui com um mundo de IA, né? Vamos dizer assim, começa a ficar perigosa essa equação aqui, né? O júnior home office no mundo de IA, porque a IA começa a fazer vários dos trabalhos de entrada, que normalmente você entrega para júnior, e ele não está desenvolvendo a própria carreira, né, junto de outros profissionais. Ele não está conhecendo pessoas, ele não está desenvolvendo soft skills da melhor forma possível, que é no dia a dia, que é o júnior ali observando alguém fazer algo, uma reunião, uma entrevista, resolver um problema, lidar com uma frustração, ter que atender um cliente bravo, um cliente satisfeito, qualquer reação, ele não está vivendo isso aqui com os outros profissionais. Então, essa parte de soft skills fica muito prejudicada. E o que sobra de hard skills, boa parte será feita por IA. Então, como que esse profissional vai lidar com isso, né? O júnior home office, ele está tomando um risco grande aqui, na minha opinião. É melhor estar trabalhando, obviamente, né? Não vá pedir demissão porque você é júnior home office hoje, mas eu acho que você deveria ficar atento, né, e eventualmente explorar oportunidades de estar mais presente perto de pessoas que podem te ensinar. Enfim, então o mentor, ele é super importante aqui, e eu acho que tem essas dimensões para você avaliar, que é qual tipo de mentor ele é, né, se ele faz o que está fazendo, se ele fez, qual é o nível de conexão, né, e ele é super importante porque ele faz um trabalho que é o trabalho de te começar a te formar no domínio do problema. Esse trabalho é muito importante, cara, porque basicamente o que ele está fazendo aqui nesse ponto de partida para você, independente de quem ele seja, quão perto ele estiver, seja num livro, seja numa mentoria, seja trabalhando junto, o mentor ele vai conseguir quebrar o problema para você, em partes que você consegue digerir de acordo com a sua maturidade ali, técnica e até maturidade de modo geral, né? Ele vai conseguir, não só isso, ele vai conseguir selecionar as partes que você deveria aprender, e ele vai conseguir organizar isso, né? Sequenciar, né? E aí, uma vez que você tenha esse mínimo de estrutura de domínio do problema, você consegue usar de tecnologia para explorar melhor esse problema e para aprofundar e para, inclusive, fechar várias lacunas que podem surgir durante o seu estudo aqui. Vão surgir lacunas. E a tecnologia pode te ajudar muito a fechar essas lacunas aqui. Mas para isso você tem que ter domínio do problema. Se você não sabe o que perguntar para uma inteligência artificial, por exemplo, você só vai ter resposta ruim. Ou se você não tem domínio do problema, você não vai nem saber se a resposta que ela te deu é boa ou ruim. Você acaba se beneficiando muito de ter uma base de conhecimento prévia de alguém que passou por aquilo, né? Teve a vivência, né? O grande lance do mentor é esse, né? O grande motivo dos mentores serem um instrumento de aceleração de aprendizado é por causa da vivência. A vivência, gente. Vivência em cima daquele problema. Porque a vivência, ela não traz só o conhecimento técnico, né? Ela traz a nuance. Ela traz o que está em volta do conhecimento técnico, que são, por exemplo, o que eu falei mais cedo, um pouco de soft skills, um pouco de esperteza, vamos dizer assim, num sentido bom, né? Relacionada ao trabalho mesmo, aquelas coisas que são meio tácitas ali que você vai pegando, te traz uma certa experiência do ponto de vista de carreira, o que é risco, o que não é, como se deveria pensar a sua carreira, seja de empreendedor, seja de funcionário. Ele consegue melhorar o seu domínio do problema. Domínio do problema. Quem tem domínio do problema é quem consegue, de fato, usar melhor as tecnologias novas. Vamos até passar para esse tema já. Vou puxar a tecnologia de uma vez, que aí eu emendo esse assunto aqui. Vou puxar a seta aqui para baixo, para dar espaço. Pronto. Então vamos falar de tecnologia. Vamos dividir aqui essas setas aqui. Acho que a primeira coisa, temos que reconhecer o papel das redes sociais aqui. E o papel das redes sociais aqui são principalmente dois, na minha opinião. É uma ferramenta de descoberta, sim. Você pode descobrir coisas para aprender lá. Você pode descobrir, inclusive, mentores lá, né? Eu mesmo uso muito como ferramenta de descoberta de mentores. Agora, a depender de quem você segue, isso aqui é uma ferramenta mais útil ou menos útil para você descobrir formas de aprendizado, mentores, etc. Né? Eu costumo seguir muito pouca gente, né? Eu tento filtrar
Isso aqui porque eu de fato enxergo o meu feed como um mecanismo de descoberta. Muitas vezes tem um papel de abrir a sua jornada de conhecimento. Aqui é como se fosse um mecanismo muito bom para você aprender vamos dizer assim, o topo do funil daquele determinado conhecimento. Ou aprender pedaços de conhecimento isolado também. Tem muito vídeo bom, né? Que dá para aprender muita coisa de graça no YouTube, né? Menos um pouco no Reels, mas também é possível, dependendo de quem você segue, claro. Mas no topo do funil tem muita coisa boa. Eventualmente, o que você vai sentir falta é de aprofundamento. E aí, para aprofundar, você tem a opção de pegar um mentor que pode estar dando uma oportunidade de uma mentoria, de um curso online, ou com um pouco de sorte, quem sabe você não consegue trabalhar com aquela pessoa. O grande problema é que a maioria das pessoas que tem bastante conhecimento não está disponível ensinando. Alguns sim estão empacotando isso em produtos e dando essa oportunidade para as pessoas, mas a maioria não necessariamente. Aliás, eu acho até que esse é um grande benefício do mercado de infoprodutos e dessa relação com redes sociais, né? Se você é um mentor que está vendendo produtos digitais de educação, de informação online, uma coisa que acontece aqui e que viabiliza isso aqui acontecer e isso aqui também, é que para você vender o seu produto pago, você terá que 90% do tempo estar produzindo conteúdo gratuito. 10% você produz o conteúdo pago, né, que é o seu produto, vamos dizer, você está falando do seu produto pago. E é justamente esses 10% de pago que cria a oportunidade de muita gente aprender de graça, com os 90% gratuito. Então eu sou muito apaixonado com Creator Economy, especialmente esse mercado de produtos digitais, né, de modo geral, porque ele é um ganha-ganha, né? Você tem um incentivo de quem está vendendo produtos, quem está vendendo conteúdo aqui, tem um incentivo muito grande de ensinar muita coisa de graça, né? Então, pelo fato de existir quem pague, quem queira aprofundar, quem queira acelerar, quem queira auxílio para implementar, né? O fato de existir esse público aqui viabiliza que muita gente aprenda de graça também, ou pelo menos comece a aprender de graça. Isso é muito legal, isso é um papel super importante das redes sociais. E se você for bom de aprender sozinho também, você consegue aprender muita coisa, obviamente, aqui de graça. É bastante provável que leve mais tempo. Você não tem um mentor para fazer isso aqui para você, né? Que é quebrar o problema, selecionar as partes que você deveria aprender e sequenciar isso aqui de maneira lógica. Então isso aqui, obviamente, te acelera muito. E aí você perde toda a nuance da vivência dele mesmo, né? Mas você consegue fazer muita coisa aqui, cara. Aprender muita coisa de graça, obviamente. Aí a outra parte da tecnologia que vale destacar, enfim, eu vou botar aqui só pra gente não deixar de falar, mas eu já falei bastante dos formatos de produto digital e tal, mas obviamente que educação online também é uma dessas tecnologias aqui, né? Mas não vou falar tudo de novo, não. Mas dito isso, a gente tem que chegar aqui e falar de inteligência artificial, né? Não tem jeito. Primeiro que inteligência artificial, quando a gente conecta ela aqui com a educação online, tem uma nova geração de produtos surgindo aqui, né? De produtos de educação. E como eu disse anteriormente, eles são muito melhores que a geração anterior. Então, o que eu acredito que vai fazer bastante sentido aqui é que todo curso online ele terá pelo menos algumas inteligências artificiais plugadas a ele para auxiliar no aprendizado, né? Muitas vezes até o curso online vai ser mais um material didático. Vou colocar aqui, ó. Muitas vezes esse cara ele vai fazer um papel quase que de material didático para consulta, para referência. E boa parte do aprendizado vai dar aqui, né? Do ritmo, né, de aprendizado. Vamos botar aqui, ó. Então, tem muita coisa acontecendo aqui. É muito empolgante ver, porque eu acho que inteligência artificial e educação tem tudo a ver. E o mercado vai saber cada vez melhor lidar com isso aqui, né? E existem muitas formas de você, obviamente, plugar a inteligência artificial em educação online. Você tem, por exemplo, os tutores, né? Como eu falei aqui na Hotmart, a gente tem a ferramenta de tutor que você pode plugar no seu curso. Cada vez mais esses tutores vão ser capazes de fazer mais coisas, né? Então aqui eles podem responder perguntas, eles podem te ajudar a planejar o seu estudo dentro daquele curso que você comprou. Eles podem te ajudar a filtrar o que está acontecendo na comunidade, nos comentários e tudo mais. Então eles vão ficar cada vez mais interessantes, né? Então os tutores realmente vieram para ficar e eles vão ficar cada dia mais poderosos, transformando assim, a educação online em algo muito mais poderoso do que é hoje.
Mas fora isso, obviamente, mesmo que você não tenha um produto de educação ali com um tutor treinado nele, você pode usar as inteligências artificiais, vamos chamar assim, genéricas, para fazer muita coisa, né? Como que eu uso? Como que eu gosto de usar? Bom, eu gosto muito de usar essas IAs genéricas para sumarizar. Então, às vezes eu pego um podcast muito grande, 4 horas de podcast, eu jogo para sumarizar. Seja vídeos longos, né, podcasts, por exemplo, super comum fazer, seja artigos, seja relatórios. Eu gosto muito para identificar padrão. Então, mesma coisa, eu posso pegar relatórios de determinada indústria e jogar lá para identificar algum padrão. Eu posso pegar vários dados e jogar, né, numa IA mais genérica para identificar padrão. E eu vou aprendendo com isso. Eu posso pegar vários artigos, vários vídeos, enfim, identificar padrão. Então, é um uso que eu gosto muito. Isso me gera aprendizado também, obviamente. Aqui no sumarizar, ele me ajuda. É um filtro, né? Vamos colocar aqui, é filtro de aprendizado, para você ir mais certeiro no que você quer gastar tempo consumindo. Eu uso muito para pesquisas mais exploratórias, ou seja, aquelas pesquisas bem abertas mesmo, pesquisa de mercado, por exemplo, faço muito aqui, né? Até fiz em um dos vídeos um exemplo bastante simples disso, mas pesquisa muito aberta, assim, né? Ou seja, que você tem muito pouco contexto e você quer fazer uma pesquisa mais ampla mesmo, quase que um mecanismo de busca tradicional, só que turbinado ali com um pouco mais de instrução, né? Ou o absoluto contrário, né? Você preencher lacunas bem específicas, né, que ficou no seu aprendizado. Então você está lá lendo o seu livro, ou você está lá consumindo o seu curso online, ou você está na sua mentoria, e aí você esbarrou em alguma coisa. Você não tem lá um tutor treinado naquele método daquela pessoa, vai para uma IA genérica e tenta preencher aquela lacuna de conhecimento que ficou. Ainda não vejo a IA como algo que você vai ficar ali prompting, um prompt atrás do outro indefinidamente e você vai sair dali depois de semanas prompting aprender uma profissão. Não vejo dessa forma. O melhor uso para mim tá nesses casos aqui. E aí para aprendizado, né? É claro que pro dia a dia você pode usar a IA para muito mais coisa que isso. Você pode, sei lá, fazer excelentes drafts de coisas, né, de documentos ou de e-mails e etc. Você pode automatizar muita coisa, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Aqui estou falando mais do ponto de vista de aprendizado. Mas os usos que eu faço mais frequentes são esses: sumarizar, identificar padrão, pesquisa exploratória e preencher lacunas específicas de algo que eu estou estudando. Muito bem, pessoal. Acho que deu para explorar bem aqui o que eu vejo que é o papel de redes sociais nessa história toda e o que é o papel de inteligência artificial nesse momento que a gente está vivendo agora. Educação online já tinha falado. Então vamos para o próximo aqui. Vamos falar de ambiente. Depois eu termino com um projeto pessoal que para mim é o mais importante. Mas vamos falar de ambiente agora. O ambiente eu também quero passar mais brevemente, tá? Porque é algo que pode te ajudar ou te atrapalhar, né? Uma das coisas que ajuda muito você a aprender é se você está inserido em um ambiente que valoriza quem se desenvolve, né? Se você está numa daquelas repartições públicas onde tudo é do mesmo jeito há 20 anos, isso não vai necessariamente criar um estímulo grande para você se desenvolver ou querer aprender muita coisa. Mas se você está num ambiente, inserido num ambiente, ou se você se insere num ambiente intencionalmente buscando isso, e essas pessoas valorizam o desenvolvimento, valorizam o crescimento, valorizam o próprio aprendizado, né? Por que não? Isso vai te ajudar, cara. Isso vai te ajudar. O ambiente ele vai te contaminar no bom sentido aqui. E pode contaminar por mau sentido também. A outra coisa que naturalmente o ambiente pode te ajudar muito é com a exposição a repertório, né? Ou seja, aqui tem um pouco do seu ambiente digital, né? Que a gente falou um pouco ali de rede social, quem você segue e tudo mais. Mas principalmente, cara, o ambiente onde você está inserido fisicamente, né? Vamos dizer. Onde você trabalha, quem é o seu círculo de amizade, com quem que você convive mais. Isso vai te dar mais ou menos exposição a repertório. E você pode ser bastante intencional em buscar se colocar em ambientes onde você vai ter expansão de repertório também. De novo, eu sempre gosto de citar o caso de eventos. Eu já falei isso com vocês. Aqui eu vou trazer coisas que fazem parte da minha vida, que eu aprendi com erros, eu aprendi com acertos, com as minhas vivências aí. Não tem certo e errado. Sempre falo, pegue o que for útil para você e descarte todo o resto, né? Mas no meu caso, sim, eu considero que eventos é uma ótima forma de se expor ao repertório, ter momentos de descoberta, etc. Costumo ir a eventos como participante também, buscando um pouco disso, né? Sempre que eu posso. Então isso aqui, de fato, faz parte
do meu aprendizado, tá? Uma outra coisa que também é importante aqui é que o ambiente seja capaz de proporcionar algum nível de desafio para você na medida certa, né? Então, por exemplo, quando você vai trabalhar numa empresa e você vai com um cargo de júnior, pleno, sênior, etc., a empresa já está planejando um nível de desafio compatível com o que é a sua qualificação, a sua capacidade. Então, você vai ter um desafio na medida certa ali. Se você tem um desafio muito grande que você não consegue dar conta dele, isso não vai te ajudar a aprender. Mas se você não tem desafio nenhum, também não. Então, na medida certa aqui é por isso, né? Se você botar lá o... Até dei esse exemplo na resposta que eu dei quando me fizeram essa pergunta ontem. Se você pegar um faixa branca e colocar para lutar com faixa preta, não necessariamente você está ajudando muito o faixa branca. Claro que vai depender um pouco da atitude do faixa preta ali, né? Mas se for para lutar, competir, cara, não vai ajudar muito esse faixa branca aí a evoluir. E nem a se divertir. Talvez o faixa preta até se divirta um pouco, mas o faixa branca será amassado brutalmente. Mas essa parte do desafio que o ambiente te oferece, aqui muito no emprego, numa carreira, cara, isso aqui te ajuda muito a aprender, te estimula muito a aprender. E outra coisa que tem a ver inerente a isso, já que é um ambiente de desafio, significa que você deveria ter algum nível de tolerância nesse ambiente ao erro e à dúvida também, a questionamento. Se você está tentando aprender algo, especialmente em ambientes onde você tem muita inovação, mercados muito dinâmicos, está o tempo todo criando coisas novas, você tem que experimentar muita coisa. Você tem que aprender muita coisa testando, né? Então você tem que ter muita tolerância a erro aí. Não significa celebrar o erro, não é isso. Tolerar erro para aprendizado é diferente de celebrar o erro. E a dúvida aqui é para evitar aquela coisa de você chega num lugar e as coisas sempre foram daquele jeito e ninguém pode questionar. Não existir uma certa possibilidade de contraditório ou de questionamento também vai atrasar o aprendizado, né? E aqui na Hotmart, inclusive, nós temos aí alguns mantras que fazem parte da nossa cultura, são 10 mantras, né? Mas temos um que é o aprenda algo novo todo dia, cria um ambiente de aprendizado, de valorização, enfim, tolerância ao erro de certa forma também, né? E o outro é não deixe a experiência limitar a criatividade. São dois mantras que têm muito a ver com isso aqui, cara, que eu tô falando. Então eu realmente acredito, cara, nesse tipo de coisa. Não à toa está nos nossos mantras, né? Isso aqui, para uma empresa de inovação, é super importante. E acho que cabe a você tentar fazer um entendimento se você está num ambiente que te favorece o aprendizado. Se isso for importante para você e o seu ambiente não estiver favorecendo o seu aprendizado, talvez você tenha que buscar grupos, enfim, participar de outras coisas ou mudar de ambiente, né? É uma alternativa também. Ok, vamos passar para o último aqui, que é o mais importante de todos, que é o projeto pessoal. Sempre que eu quero aprender alguma coisa, ou quero ficar melhor em alguma coisa, que é o caso também, né? Masterização faz parte do aprendizado. Minha vida toda foi assim, eu criei um projeto pessoal para fazer isso. Muitas das coisas legais que eu fiz começou como um projeto pessoal despretensioso e acabou se tornando algo concreto. A Hotmart foi isso. Quando eu comecei a Hotmart, ela era um projeto pessoal que eu rodava ali em paralelo e depois aquilo se tornou um projeto de vida. Esse livro foi isso. Começou como um projeto pessoal, paralelo, que depois se tornou algo importante para mim, que eu publiquei, resolvi, não tirei da gaveta e tudo mais. Na faculdade eu usava muito projeto pessoal para aprender coisas também. E é claro que você pode pensar isso aqui de duas formas, né? Ou você quer aprender algo e inventa um projeto pessoal no qual, executando esse projeto, implementando esse projeto, você tem que aprender inevitavelmente esse algo para chegar no final. Então você começa pelo que você quer aprender, ou você começa pelo projeto em si, algo que você quer muito criar, mas você não sabe como ainda. E esse projeto vai drivar todo o seu aprendizado a partir dele, né? Os dois funcionam, né? E eu já fiz dos dois, e ambos funcionam. Ter um projeto pessoal é uma das principais alavancas de interesse genuíno em aprender. E essa que é a grande mágica. Coisa que mais faz diferença aqui é porque quando você cria um projeto e você imagina, caramba, quando eu terminar isso, eu terei isso. É um projeto para criar mesmo, para construir alguma coisa, né? Escrever um livro, criar um aplicativo, colocar um site no ar da sua clínica, construir uma casinha para o seu cachorro, fazer um aquário marinho, o que quer que seja, gente. Quando você cria isso e você é algo que você realmente gosta e que você quer,
E a minha filosofia de aprendizado é muito baseada nisso, gente, assim, não só de aprendizado, mas de trabalho também. Toda vez que você estiver trabalhando ou aprendendo algo que você gosta, será muito mais fácil. Muito mais fácil. E a ideia do projeto é justamente essa, é você criar um projeto que seja algo que você curta, que seja legal, cara, que você queira terminar. E não terminar para você concluir só, mas porque quando você terminar, você vai ter algo que você quis construir. Então, se você acha um projeto pessoal que para executá-lo, você tem que aprender coisas, putz, cara, é muito gostoso esse processo de aprendizado. É muito gostoso, assim. Eu acho que tem muita gente que não gosta de estudar, eu entendo isso, mas eu acho que não tem quase ninguém que não gosta de aprender. E o grande problema é que muitas vezes as pessoas não gostam de estudar porque elas estão tentando aprender ou sendo obrigadas a aprender coisas que elas não querem, ou que não faz sentido para elas, que elas não veem um objetivo em aprender aquilo. E aí fica chato. Mas quando você cria um projeto para você, você cria um objetivo, e você sabe que tudo que você tiver que aprender no meio do caminho é porque isso vai te aproximar do seu objetivo, cara, é muito gostoso. Então, quando eu estabeleci, por exemplo, o projeto do meu livro, automaticamente eu me coloquei numa rota de aprendizado de muito mais coisas. Eu me coloquei numa rota de aprendizado sobre storytelling. Eu me coloquei numa rota de aprendizado sobre escrita de romance. Eu me coloquei numa rota de aprendizado de saber sobre o mercado editorial. Eu me coloquei numa rota de aprendizado de saber autopublicação. Agora, eu estou vendo como que eu vou levar esse livro para outros países, como que eu vou internacionalizar essa obra. Mais que isso, eu estou, neste momento, aprendendo muito sobre como fazer marketing digital para livros, que não é livro técnico que vai te resolver um problema. Isso aqui é entretenimento, gente. Isso aqui é entretenimento. Você vender entretenimento, você vender um livro de entretenimento num país que não lê, é um baita de um desafio. É muito diferente. Então, olha o tanto de coisa que eu já listei aqui. Como que eu executei esse projeto? Cara, eu fiz absolutamente tudo que eu falei com vocês aqui. Tudo. Tudo, 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 tudo. Eu li livros, eu fiz curso online, fiz o curso da Cláudia, que é o Bold, né? Inclusive tá na Hotmart. Eu fiz mentoria com a própria Cláudia, né? Fiquei 1 ano fazendo mentoria com ela, descendo a porrada no livro, fazendo várias críticas, me ajudando a ajustar partes da escrita que estavam ruins, estavam com ritmo lento, etc. Eu fiz muita pesquisa com IA. Eu assisti muito desses conteúdos de redes sociais sobre livro. No caso, olha que interessante, o próprio caso da Cláudia, que é a mentora que eu contratei, ela tá aqui, ó. Ela faz. Ela tem 8 livros publicados e está publicando pelo menos um por ano ou 2. Então, assim, gente, tudo que eu tô falando, volto a falar, tudo que eu trouxer pro canal é vivência minha, tá? Não vou ficar aqui teorizando, não. É formas como eu enxergo o mundo e coisas que eu tento fazer. Então, eu tô te dando esse exemplo aqui, né, do livro, que é algo mais recente. Mas eu poderia elencar muito mais coisas aqui. Agora, eu estou, neste momento, com um canal de YouTube. Você está me vendo no YouTube. Esse é um outro projeto para mim. Eu vou depois fazer um vídeo separado sobre ele. Mas eu não sei se vocês perceberam, os meus vídeos têm muito pouca edição. Eu estou gravando sozinho, na minha casa, no meu tempo livre. A variação de qualidade dos meus vídeos, se você olhar, é altíssima. Por quê? Porque eu estou em modo aprendizado. Eu estou praticando. Cadê aqui, ó? Eu estou praticando. Eu estou na tentativa e erro nesse momento. Por quê? Você podia contratar alguém, JP, para filmar aí você, para editar seus vídeos, todos os seus vídeos, para configurar tudo para você. Eu falei assim, é verdade, eu podia mesmo. Mas eu estou no meu modo aprendizado é esse aqui, cara. É assim que eu funciono. Primeiro que eu gosto de aprender. E segundo, porque se eu aprender a fazer essas coisas, depois quando eu trouxer um editor para ficar full time me ajudando com esse negócio aqui, eu consigo até comunicar melhor com ele. Eu aprendo a gravar de um jeito que depois fica mais fácil para ele editar. Então eu preciso dessas coisas, eu gosto de fazer dessa forma. Então eu estou nesse momento. O YouTube é o meu objetivo final como projeto, é criar um canal de YouTube para chegar a X milhões de views ou de inscritos, sei lá. Não. O YouTube é um meio para eu chegar em outros projetos que eu tenho. Outros projetos, outras coisas que eu quero desenvolver. Outros objetivos. Um dos objetivos eu já falei,
é continuar fazendo o que eu sempre fiz, que é devolver um pouco do que eu aprendi. Tô lá no Instagram, inclusive, me segue aí no Instagram, vou deixar ele aqui, ó, para vocês em algum lugar, tá? Vai estar aí o meu Instagram para vocês me seguirem lá também. Mas um dos meus objetivos é ajudar outros empreendedores. Faz parte da minha missão de vida. Eu quero devolver o que eu aprendi, contribuir com uma nova geração de empreendedores. Esse é um objetivo importante para mim. Eu sinto que através do YouTube agora eu tenho uma nova forma de contribuição. E tenho outros objetivos também. Eu quero, por exemplo, melhorar minha comunicação aqui diante da câmera, né? Eu não tenho um script aqui, que eu não estou lendo isso aqui. Eu estou fazendo tudo da minha cabeça aqui agora, enquanto eu falo com vocês, escrevendo, e estou raciocinando junto com vocês. E eu acho que essa é uma habilidade de comunicação que eu quero desenvolver. É eu poder passar por isso aqui e me comunicar melhor enquanto eu estou pensando as coisas. Eu acho que a minha linguagem escrita, hoje eu considero ela muito melhor do que a minha linguagem falada. E aqui vai ser um objeto de aprendizado para mim. E várias outras coisas, né? Então eu estou nesse momento. Para mim, isso aqui é o principal. Por quê? Porque ele te dá essa coisa que é o interesse genuíno em aprender. Isso é o mais poderoso de tudo. O interesse genuíno, a vontade de aprender. É para isso que serve o projeto no final. Não é para esse projeto dar hiper certo e você faturar milhões, ou você perder 30 quilos, ou o que quer que seja o seu objetivo. Isso tudo pode acontecer também, seria ótimo, dependendo do que você quiser, hein? Mas o principal objetivo é isso aqui, cara. É ele ser um veículo de interesse genuíno para você conseguir ter motivação, vontade de seguir aprendendo. Para isso que serve esse projeto. E aí, com base nisso, obviamente, você vai praticar, você vai ter pontos para implementar, você vai ter muita tentativa e erro, que é extremamente importante no aprendizado. É muito difícil você acreditar que você vai só simplesmente ler ou estudar algo e vai estar pronto para implementar sem nenhum tipo de problema, né? Pode ler 30 livros sobre um tema, planejar fazer algo em cima daqueles livros que você leu por 4 anos, tentar fazer o planejamento perfeito, na hora que for para o campo de batalha, vai aparecer coisa que você não sabe. Coisas que são nuance, coisas que são inesperadas, coisas que não estavam escritas, você vai ter que descobrir lá. A tentativa e erro, ela ensina muito mais do que só você ficar estudando e planejando. É muito mais rápido, inclusive, também. Muito mais rápido. Pode ser o experiente o que for. Na hora que vai para o campo de batalha é que realmente a verdade aparece. Então o seu projeto, pessoal, vai te dar isso também. Sabe o que mais que ele vai te dar? Ele vai te dar feedback. Ele vai te dar um feedback se você está indo bem, se você aprendeu ou se você não aprendeu, se você está implementando certo, está implementando errado. Isso aqui é extremamente importante, gente. Você saber se o que você aprendeu, de fato, está correto. Ou você já consegue fazer. Quando seu objetivo é puramente acumular conhecimento, uma simples prova pode ir lá e avaliar e te dar o feedback se você aprendeu ou não. Mas quando você está querendo criar algo, aí você vai ter que cair para tentativa e erro para ter esse feedback. Então, por exemplo, você está construindo uma empresa. Você precisa aprender qual é o melhor produto que você precisa desenvolver para os seus clientes. Para isso, você tem que identificar os problemas do produto e tudo mais. Então, você vai partir para coisas como o NPS, uma forma de feedback. Aquela metodologia que vai de 0 a 10, sendo que 9 e 10 são os clientes promotores, que estão muito felizes, e os outros são neutros ou detratores. E você quer descobrir o que está causando os clientes de não ficarem plenamente satisfeitos. Você tem que aprender isso aí, o que está na cabeça dos seus clientes. Então, o NPS é uma forma de você ter feedback no mundo real. Ah, você está fazendo, não é uma empresa, é um vídeo, é um canal no YouTube. Beleza, você tem mecanismos de feedback também. Você pode ficar planejando lá a teoria do melhor roteiro possível. Você só vai ter o feedback depois que você for para o campo de batalha. Aí você vai saber lá quantos joinhas teve, quantos joinha para baixo teve, quantos comentários, views, etc. Feedback. Você só vai aprender mesmo na hora que botar no ar. Na hora que criar um projeto e esse negócio for criado, for construído de verdade, for para o campo de batalha. Aí a pergunta que eu sempre recebo, né? Como que você aprendeu a ser líder, né? Pessoal, você pode ler quantos livros de liderança você quiser, meu amigo. Você pode ler quantos você quiser. Você vai te ajudar? Com certeza vai te ajudar. Você pode fazer quantos cursos você quiser. O curso vai te ajudar? Com certeza vai te ajudar. Vai te ajudar a evitar um monte de erro que é muito bem documentado e que se aplica a maior parte dos casos, mas somente quando você for
para o campo de batalha e pegar o feedback, é que você vai começar a absorver aquilo de verdade e vai ter que fazer os ajustes, né, gente? Porque sempre tem uma mudancinha ou outra de contexto ali que gera variação. Então você tem que ter a base teórica, você tem que ter o que eu chamei lá atrás de domínio do problema, tem que começar por aqui, mas não pode parar por aqui. Você tem que estar sempre confrontando as suas hipóteses e o seu conhecimento com o mundo real. Muito bem, mas JP, o que você me dá de dica então de projeto pessoal? Eu não tenho nenhuma ideia de projeto pessoal e eu quero aprender um monte de coisa. Bom, vou te dar algumas dicas aqui então. Lembra que eu falei aqui, ó, bem aqui no início, na técnica, ensinar para alguém, que é uma ótima forma de aprendizado? Pois é. Por que que um projeto pessoal seu não pode ser, por exemplo, preparar uma palestra sobre aquilo que você está aprendendo? Ou preparar uma aula. Para quem que você vai dar? Não tenho ninguém para dar aula. Eu não tenho ninguém à minha volta interessado, eu não tenho nenhuma escola com crianças periféricas que eu possa falar desse assunto, eu não tenho nenhum lar de idosos que eu possa ir lá e dar uma palestra para essas pessoas, eu não tenho nenhum grupo de amigos interessado, ninguém na minha empresa quer saber. Ok, então você vai dar essa palestra no YouTube mesmo. Coloca lá, cria como objetivo falar sobre esse tema que você está estudando. Cria lá o seu canal para você ficar melhor naquele tema, por exemplo. É um jeito de fazer. Seu objetivo pode ser, por exemplo, escrever um livro. Você vai escrever, seu objetivo é escrever um livro. Aí você vai falar, caramba, mas eu sei muito pouco sobre esse assunto ainda. É exatamente por isso que você vai ter que aprender bastante. E colocar o objetivo de escrever um livro vai te ajudar nesse aprendizado. Esse é o ponto. Você não cria o projeto depois que você já aprendeu tudo. Você cria o projeto como forma de aprender tudo. Essa é a grande diferença. Seu projeto pode ser lançar um produto. Isso com certeza vai te ensinar muita coisa. Vai te ensinar muito sobre empreendedorismo, vai te ensinar muito, se for na internet, sobre marketing digital, vai te ensinar muito sobre atendimento ao cliente, vai te ensinar muito sobre contratar freelancers. Cara, vai te ensinar um monte de coisa, nem vou. É infinito isso aqui. Vai te ensinar muita coisa. Muita coisa. Mas eu não tenho nenhum projeto, nenhum desses funciona por qualquer motivo e eu tenho vergonha de YouTube também. Então eu vou te dar sua última chance, tá? Sua última chance é a seguinte: você vai lá criar 48 vídeos, um por semana, né? No seu YouTube, enquanto você aprende, enquanto você estuda. Esse é o projeto. O projeto não é chegar em lugar nenhum, é criar 48 vídeos. E você vai subir não listado, já que você tem tanta vergonha assim. Mas para quê? Bom, de novo, por quê? Isso vai te estimular, eventualmente vai surgir algum vídeo bom, e já que o seu problema é vergonha, essa é uma das coisas que você vai ter que aprender a quebrar. Toda vez que você subir um vídeo no YouTube sobre essa coisa que você está aprendendo e você não ficar satisfeito com aquele vídeo, você estiver ainda inseguro, não quero, você deixa ele não listado. Se você achar que algum vídeo ficou bom, minimamente legal para você publicar, você publica. As primeiras semanas provavelmente você não vai publicar nenhum, mas depois vai publicar um, aí vai passar mais 3 sem publicar, aí publica outro, aí depois já começa a publicar quase todos, aí depois publica todos. Mas você está aprendendo. Você está quebrando essa limitação sua, você está ficando melhor, você está aprendendo um assunto ainda que você queria aprender, e de forma mais segura. Esse é um projeto que eu já recomendei antes no meu Instagram. E eu acho muito útil isso aqui, especialmente para quem é tímido e tem vergonha de falar na câmera, né? Cara, tá aqui um projeto. Faz um vídeo por semana sobre um tema que você quer aprender. Vai sempre deixando não listado. Isso vai ser a sua cicatriz de guerra. Você vai olhar, no final do ano, você vai olhar lá os seus primeiros vídeos, você vai ver todas as cicatrizes que você passou e o quanto que você evoluiu. E aí, quem sabe, você já não vai se reconhecer num outro nível e tá mais confiante. Até para continuar esse canal, por exemplo. É uma ideia para você. Enfim, o ponto é construir algo e não só ficar estudando sem parar. Construir algo. Isso aqui vai te ajudar muito. O que é esse algo? Você pode exercitar aí, mas enfim, é isso. Então, gente, eu acho que a gente fez bastante coisa aqui, ó. E talvez, se for para tentar estruturar isso aqui num passo a passo, não que exista, mas basicamente seria 1. Definir o projeto. 2. Selecionar os mentores. E aí tenta usar aqueles critérios lá para você tentar maximizar retorno desses mentores, assim, né? Se conseguir trabalhar junto melhor, se conseguir um mentor que faz o que ensina melhor, e por aí vai. E aí você começa um ciclo de estudo, implementação, ajustes e estudo de novo. O que eu estou chamando de ajustes aqui? É quando você esbarrar durante a implementação em
em algum momento intransponível, alguma lacuna de conhecimento que você não conseguiu pegar no estudo e, portanto, não conseguiu da implementação, você vai lá nos recursos de tecnologia que a gente tem, né? Se não tiver nenhuma informação no seu curso, no seu livro, na sua mentoria, você vai para a IA, por exemplo, vai para o seu tutor, se tiver um tutor disponível, e tenta quebrar isso e fica nisso aqui, até você chegar no 4, que é concluir o projeto. No meio disso tudo aqui, o que eu recomendo muito você fazer e que eu não fiz na maior parte da minha vida, especialmente no início, né, é documentar esse processo, essa jornada aqui. Cara, se eu soubesse o tanto que faz falta isso. Tudo bem que na minha primeira empresa, né, celular não tinha nem câmera, então era mais difícil fazer isso, mas eu teria documentado muito mais. Teria registrado muito mais esses momentos, esses marcos aqui, e de implementação, de projeto. Seria muito legal se eu tivesse mais documentação dessas coisas, mas não tive, e tá tudo bem. Então, pessoal, é isso, ó. Passamos por muita coisa aqui. Essas são as bases: projeto pessoal, tecnologia, ambiente bom e mentores. Se você não tem ambiente bom, procure se inserir em algum, seja fora da sua atividade principal, seja dentro. Tecnologia, use a seu favor, use o curso online, use a mentoria, use os tutores, use as IAs. Os mentores são os maiores instrumentos de aceleração que a gente tem. É muita bobagem ignorar isso. Escolher o mentor certo vai fazer uma baita de uma diferença. E esse aqui é o principal, é o projeto pessoal. Eu diria então que minha filosofia aqui é você se apoiar em mentores e em tecnologia. Eu fiz um robozinho aqui. Vamos botar um chapeuzinho de mentor aqui para ele. Para fazer o seu projeto, pessoal. É aqui que você quer chegar. E de preferência dentro de um ambiente legal. Pessoal, é isso. Falamos bastante aqui. Espero que tenha feito sentido. Como vocês já sabem, peguem tudo que for útil para vocês e ignorem todo o resto. Se inscreva no canal, dê o joinha, deixe um comentário e até o próximo vídeo.